Oi, gente, a Vanessa aqui da Gazeta. E o assunto de saúde dessa semana é muito importante. Começou o mês de novembro, vamos falar de Novembro Azul, da importância da prevenção do câncer de próstata. E para falar sobre isso com a gente hoje, eu chamei o Dr. Geraldo Faria, que ele é presidente da Sociedade Brasileira de Urologia, Seção São Paulo. O doutor, antes da gente falar da importância da prevenção, a gente tem uma coisa diferente esse ano, que é a pandemia. Quanto a pandemia afetou a busca dos homens pelo serviço médico ou pelos exames? Olá, Vanessa. Olá, ouvintes. Realmente impactou de maneira importante. O Instituto Nacional do Câncer, ele faz uma previsão de novos casos de câncer de próstata no ano. E para o ano 2020, a expectativa seria que nós teríamos cerca de 65 mil novos casos de câncer de próstata. Se você imaginar que nós tivemos já 7 meses, né, de pandemia, praticamente meio ano, mais de meio ano, talvez 30 mil casos de câncer de próstata deixaram de ser diagnosticados nesse período. O que é muito preocupante, porque esta é uma doença que precisa de um diagnóstico precoce, pois é no diagnóstico precoce que nós temos a maior chance de cura. Então, é um dado preocupante esse aspecto de nós não termos diagnosticado esta população de uma maneira precoce. O senhor disse que deixaram de ser diagnosticados nem só por culpa dos próprios homens, mas também por conta da mudança do sistema de saúde, de deslocar médicos para atender Covid, dos hospitais também ficarem reservados para esse problema, né? Exatamente, né? Houve uma mudança completa. Hospitais fecharam muitas alas de atendimento para poder transformá-las em alas de atendimento aos pacientes portadores de Covid. Muitos médicos, né, passaram a atender na linha de frente, auxiliando clínicos, infectologistas. Então, houve uma mudança muito importante no sistema de saúde. Isso também impactou esta diminuição da procura e do atendimento desses homens. Mas dá tempo de fazer esse diagnóstico, não precisa esperar chegar a novembro para fazer isso, pode fazer isso o ano todo. Exatamente, né? A saúde do homem tem que ser vista o ano todo. O Novembro Azul é uma oportunidade de nós discutirmos novamente o tema, de nós alertarmos a população em geral e principalmente a população masculina da necessidade importante de fazer o exame preventivo da próstata para a detecção precoce do câncer de próstata. Repito, o momento oportuno para você tratar de maneira adequada esses pacientes. A partir de qual idade é bacana o homem já começar a se preocupar em visitar um urologista para fazer esses exames aí de prevenção? Hoje, a Sociedade Brasileira de Urologia e as próprias sociedades internacionais de urologia preconizam que, a partir dos 50 anos de idade, o homem deve procurar o urologista para iniciar a avaliação prostática de rotina. Existe uma população chamada população de risco, onde a incidência de câncer de próstata é maior. Esta população é caracterizada pelos homens que têm um parente de primeiro grau que tenha câncer de próstata ou tenha tido câncer de próstata, pelos afrodescendentes e pelos homens obesos. Esta população é chamada população de risco e tem uma maior incidência de câncer de próstata. Estes homens devem iniciar a avaliação a partir dos 45 anos de idade. E fazer a visita anual. Exatamente, a visita é anual, mas a critério do médico que o atende, se ele encontrar algum parâmetro um pouco alterado, ele pode reduzir essa avaliação para cada 6 meses ou até para intervalos menores. E é um tipo de câncer que no começo apresenta sintomas ou ele é silencioso? Infelizmente, o câncer de próstata é silencioso. Ele não tem manifestações clínicas. A doença é uma doença da periferia da glândula, via de regra, e ela só vai dar manifestações urinárias ou gerais quando está muito avançada. Existe um outro problema, uma outra doença da próstata, que é a chamada hiperplasia prostática benigna, que é o crescimento do volume da próstata, que obstrui a passagem da urina, e aí sim o homem pode ter sintomas urinários, dificuldade de urinar, um jato urinário mais fraco, um aumento da frequência urinária, mas são sintomas da hiperplasia prostática benigna. O câncer de Certo. próstata não dá sintomas
nas suas fases iniciais. Entendi. E quando ele dá sintomas, quais são os mais comuns, os mais importantes, que merecem atenção? Muitas vezes nós só descobrimos o câncer de próstata quando a doença já é metastática. O que isso significa? Quando ela já se espalhou para outros órgãos do organismo, principalmente para a parte óssea. Quantas vezes nós atendemos pacientes que tinham procurado o ortopedista porque tinham dor na coluna e, na realidade, aquilo já era uma metástase do câncer de próstata. Nossa. Também podem existir sintomas urinários, como sangramento na hora da micção, dor, mas, repito, são sintomas que aparecem bem posteriormente. Muitas vezes o sintoma principal das metástases é o sintoma de uma doença geral já, principalmente na parte óssea. Entendi. E uma vez diagnosticado, quais são os tratamentos padrão ouro para eliminar o câncer de próstata ou tentar controlá-lo? Existem diferentes graus de agressividade do tumor prostático, do câncer de próstata. Nós temos um critério de classificação dessa gravidade que é dado pela biópsia, pela retirada de um fragmento do tumor. Nós temos tumores que a gente chama de baixo risco, e esses tumores de baixo risco podem ser tratados de uma maneira menos agressiva, e há uma população bem selecionada de pacientes que a gente pode fazer simplesmente um acompanhamento deste tumor, porque ele é um tumor indolente e de pouca agressividade. Porém, quando o tumor tem uma agressividade mais caracterizada por essas alterações celulares, este homem pode ser submetido a uma cirurgia para remoção do tumor, uma remoção completa da próstata, e em alguns casos também ser submetido a uma radioterapia. É importante a gente lembrar que mais de 90% dos homens que fazem um diagnóstico precoce do câncer de próstata, eles ficam curados da doença. E aí não há o caso de fazer cirurgia? O caso de não fazer cirurgia é o caso daquela população que eu expliquei, que tem um tumor de muito baixo risco de progressão. É um tumor indolente. Ele tem algumas características próprias e essa população fica em acompanhamento. Nós chamamos de vigilância, é uma vigilância, na verdade, um acompanhamento, né? Então, essa vigilância mantém esse homem fazendo exames periódicos, cada 6 meses, para ver se ele pode se manter nesse acompanhamento sem necessidade de um tratamento mais agressivo. Maravilha! Então é bom ficar sempre de olho, visitar o médico, quanto antes puder marcar melhor e evitar males maiores, né, doutor? Exato. E lembrar sempre que você disse a oportunidade do urologista, quando faz a avaliação periódica da próstata, é também verificar como é que está a saúde deste homem. O exame de próstata é uma oportunidade única que nós temos de observar alguns outros tipos de doenças que esse indivíduo tem e que ele pode não saber ou não estar tratando, né? Ele pode estar com diabetes, ele pode estar com pressão alta, ele pode ter outros problemas que podem, naquele momento, serem identificados quando ele faz a sua avaliação prostática. Então, a gente está vendo a saúde de uma maneira global. É por isso que a gente diz que o urologista é o médico do homem. Né? É o médico do homem. Tem que ver o homem como um todo e não só olhar especificamente para a próstata. Certo. Doutor, obrigada pelos seus esclarecimentos. É sempre bom lembrar da importância de fazer um acompanhamento geral, uma vez por ano pelo menos, para manter a saúde em dia. Obrigada, doutor, pelos seus esclarecimentos. Eu que agradeço a oportunidade.